Olá, eu sou o Gustavo Azevedo. E eu sou Daniele Ramos. E este é o podcast Perícia Federal. Aqui, você já sabe, ciência e justiça estão sempre em evidência. É isso mesmo, Dani. Por falar em evidência, neste episódio nós vamos falar sobre um tema que tem sido muito comentado nos últimos tempos. Terras raras. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E quem veio contar tudo sobre esse tema é a nossa diretora de comunicação, Mariana Ferraz. Obrigada por aceitar Olá. o convite. Bom dia. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Mari. Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui, nesse podcast que eu sempre admirei e escutei todos os episódios. Obrigada. Me apresentando um pouco, para quem não sabe, eu sou geóloga. Eu trabalhei muitos anos na área de exploração mineral. Eu venho da iniciativa privada. Logo que eu me formei, eu já fui trabalhar numa grande empresa de mineração. E nessa empresa eu tive a oportunidade de trabalhar com terras raras. Então, eu acho que é por isso que o pessoal tem me procurado, para falar sobre o tema. Terras raras realmente começou a aparecer agora, tá muito na moda, Exato. Esse tema, e todo mundo tá perguntando. Gente, eu já respondi não sei quantas perguntas. Mas agora, aqui no nosso podcast, para tirar dúvida de todo mundo. Afinal, isso. o que são essas terras raras? Elas são tão raras Tão assim? raras, né? Conta tudo. Gente, para decepção de vocês, terras raras não são tão raras assim, viu? Isso aí é a pergunta que todo mundo faz. Nossa, é muito raro, é igual diamante? Não, gente, não são tão raras, elas são até bem, bem abundantes, E por viu? que as pessoas estão usando tanto essa terminologia, terras raras? Bom, então, voltando um pouquinho aqui o que são as terras raras, É um grupo, na verdade, trata-se de um grupo de elementos químicos. Eu trouxe aqui hoje o meu mousepad, Puxem gente. na memória o ensino médio. Tabela periódica, gente. Isso aqui é o meu mousepad que eu ganhei de um amigo meu. E assim, ultimamente eu tenho usado ele tanto, por isso que eu resolvi trazê-lo. Achei didático. Pra ser didática, exatamente. Ele fica lá na minha mesa, na minha estação de trabalho, e toda hora vem alguém lá na minha sala me perguntar o que são terras raras. Aí eu você já mostra. Aqui, Isso gente. aqui, ó. Aí você lembra lá da sua tia, da professora de química, E aí tem lá os elementos terras raras, Então, brincadeiras à parte. É um grupo de 17 elementos, Eles estão aqui numa posição lá embaixo, a série dos lantanídeos. São 17 elementos químicos que são até bastante abundantes na crosta terrestre. Eu acho que eles chamaram de raras, porque na época da descoberta, eles não conheciam ainda, e aí começaram a chamar de terras raras, E nem são terras, na verdade, Gente, então estamos sendo São enganados. elementos Eu queria só químicos dizer que isso. estão ali na composição de minerais, compondo a estrutura química de certos minerais. Uma mineralogia bem exótica, Então não é só... Não fiquem tristes porque vocês não conhecem os terras raras, A gente fala os terras raras, porque é um grupo, chama ETR, Elementos Terras Raras, essa é a sigla. E não são só vocês, para nós, geólogos, e até mesmo para os químicos, Para os geólogos, a mineralogia ela é bem complexa, ela é exótica, digamos assim. Não é uma mineralogia corriqueira, assim, do nosso dia a dia, que a gente estuda no nosso dia a dia, Eu, por exemplo, particularmente no meu caso, quando eu fui trabalhar em um projeto de terras raras, aí que eu fui conhecer melhor a mineralogia, É todo um mundo, não só a mineralogia, as rochas são bem diferentes também, Tem toda uma nomenclatura diferenciada. Então, para nós também, elas são... os minerais não são os mais comuns. E por que elas estão tão em alta agora, nesse momento? Porque tem se falado? É algo que já perpassa por mais tempo, ou porque agora está veio, surgindo isso aí? Então, Dani, na verdade, o tema voltou. Eu costumo dizer assim que o tema voltou, porque eu trabalhei com terras raras já tem, assim, uns 10 aninhos, tá? Então, assim, eu trabalhei num projeto e na época era o mesmo assunto. Precisamos desenvolver terras raras. Isso há 10 anos. Então, lá no passado, quando eu era uma geóloga de exploração mineral. E aí já estavam... isso tudo tem a ver com essa questão de transição energética, de uma passagem para um mundo mais sustentável, um mundo sustentável e digitalizado.
Então, assim, já tem tempo que se busca mais energias alternativas, né? E os terras raras vêm para agregar nesse sentido, né? Para produzir tecnologia, para conseguir ter energias mais limpas, né? Energias relativamente mais limpas, né? Porque a gente substitui uma coisa, a gente substitui um mercado energético e passa para outro que também vai ter seu consumo, né? A gente vai precisar criar projetos de exploração mineral que também vão gerar seus impactos. Então, isso tudo voltou, porque, de novo, o mundo, com essa ascensão, né, de carros elétricos, a busca, né, por transição energética, por formas de energia mais limpas, que são as energias, painéis solares, parques eólicos, essas turbinas eólicas, tudo isso demanda muito esses elementos, que eles têm certas propriedades que são muito importantes, né? Propriedades como elas são supermagnéticas, resistem muito ao calor e podem ser transformadas em superímãs, por exemplo. Sim. Então, tudo isso é muito importante para a produção de baterias, de carros, né? Os carros elétricos, para a produção de turbinas eólicas, todo esse mundo digitalizado que nós temos hoje, né? Porque para a gente conseguir, hoje em dia, com o avanço das IAs, a gente precisa ter locais de armazenamento desses dados, né? Que são os grandes data centers, né? E tudo isso a gente demanda tecnologia. E aí, os terras raras, eles entram para compor esse conjunto, né? Para compor o material que vai permitir toda essa tecnologia, né? Então, isso tudo está em voga por esses motivos. Mas isso já vem de muitos anos, né? Na época que eu trabalhava nessa empresa de mineração, já existia uma demanda do mercado, inclusive foi uma política de governo que a empresa na qual eu trabalhava, que ela desenvolvesse projetos. Só que são projetos muito complexos, né? Já entrando um pouco ali em outras questões, né? São projetos complexos que demandam recursos muito altos, tanto recursos tecnológicos, e recursos financeiros, né? Mas o Brasil tem um grande potencial, sim. Então, mais uma vez, esse tema voltou, principalmente no Brasil, por conta do nosso potencial, sim, né? A gente detém as maiores reservas, uma das maiores reservas mundiais de terras raras. O Brasil é o segundo maior detentor de reservas, um dado do Ministério de Minas e Energia. Então, eu acho que, em razão disso, tem se falado tanto, e o pessoal está procurando muito saber sobre, está procurando muito se informar e se é viável, se não é viável. Mari, e como é que faz essa extração desse material? O Brasil, como você disse, é a segunda maior reserva de terras raras. Mas essa extração é feita como? Quais locais do Brasil tem mais, tem menos? Como é que foi esse projeto específico nessa empresa que você trabalhava para fazer essa extração? Na verdade, eu trabalhava num projeto de desenvolvimento, né? Porque era um projeto de exploração. Para quem não sabe, a exploração é uma das etapas de um projeto, uma etapa inicial para se chegar numa mina. Mais ou menos assim, de forma simplificada, né? A gente primeiro desenvolve projetos e depois que esse projeto vai se tornar algum dia uma mina. O lapso temporal pode ser muito longo, pode demorar 10, 20 anos desenvolvendo um projeto, né? Porque são muitas etapas. Então, tem etapa de pesquisa, né? Eu trabalhava na etapa de pesquisa, né? A gente tem os alvarás de pesquisa, que é um tipo de direito minerário, no qual você tem que desenvolver ali a pesquisa. O Brasil, ele é detentor de grandes reservas, né? Então, Minas Gerais, Goiás. E, atualmente, a gente só tem um local onde se extrai, de fato, o minério de terras raras. Então, que é lá que fica no Goiás, aqui próximo, né? Chama-se Serra Verde, o local. Então, é o único local hoje que o Brasil extrai, né? E existem vários outros projetos de pesquisa em andamento, mas na fase de extração, propriamente dito, a gente ainda não tem isso acontecendo. Só tem esse da Serra Verde, né? Porque como eu falei, né? O desenvolvimento do projeto é longo, é custoso,
E para você chegar na fase de extração, como a concentração do minério é baixa, você tem que chegar a extrair um volume muito grande. Tem que ser muito preciso também, né? No local preciso. No local preciso, em um volume grande de material. E aí depois você vai ter que trabalhar no beneficiamento desse mineral, tá? Ele não é extraído já, vem prontinho não, tá? De forma... porque muitas pessoas acham que você é só extrair e pronto, já virou o super-imã e já faz a bateria. Sim. Não, tem muitas etapas envolvidas e o Brasil não é um forte componente nesse setor, né? A gente tem a China como o principal, que faz o refino e que faz todo o processamento desse minério é feito na China. Então, nesse ponto, o Brasil é muito deficitário, né? Então, a gente precisaria desenvolver mais, além de desenvolver projetos, teria que desenvolver tecnologia para melhorar a qualidade do minério. Um exemplo, pode seguir. Não, é porque ela falou de um pouco de energia limpa e tudo. E essa extração, apesar de a gente só ter um local, de fato, hoje no Brasil, ela tem impacto ambiental também? Porque a gente sabe que tudo isso gera um grande impacto. Para esses elementos, os terras raras, tem também esse impacto ambiental, assim, relevante? Eu gosto sempre de falar que a gente está passando por um período de transição energética, mas isso não significa que nossa energia vai ser 100% limpa, né? As pessoas acham que a gente substitui o combustível fóssil e agora não vamos ter... A gente vai ter uma redução da emissão de carbono, isso sim, com certeza, né? A gente vai descarbonizar o setor automotivo, mas a gente vai ter um outro impacto ambiental, que é esse de remoção de minérios, né? Então, para produzir aqueles parques eólicos, para a gente produzir energia eólica, a gente vai ter que ter os terras raras e eles vão ter que ser extraídos. Então, a gente vai gerar um impacto ambiental, sim. Né? Então, a extração dos minerais de terras raras, eles são... A concentração deles é baixa na Terra. Isso normalmente é o que ocorre, né? Eles se encontram em baixa concentração. Então, você precisa extrair um grande volume para você conseguir transformá-lo em óxidos e depois você vai refinar e você vai beneficiar e aumentar, assim, o teor, né? Então, para você chegar num teor alto de 30%, 40%, você precisa extrair um volume muito grande, porque o que está ali é de 0,1%, entendeu? Então, para você chegar... Então, você tem que extrair um volume muito grande, que é um impacto ambiental muito grande, né? E você precisa tratar esse minério. Então, você vai gerar o quê? Um rejeito, né? E o rejeito, normalmente, são rejeitos ácidos. Então, isso gera um grande impacto ambiental, sim. Você vai ter, além do impacto ali, visual, né? Que você vai abrir cavas e você vai ter que tratar esse rejeito de alguma forma, né? Mas se for feito de uma forma responsável, séria, o que deve ser feito é, ao mesmo tempo que vão extraindo o minério em algumas cavas, deve-se repor com rejeito as cavas que já não estão mais em atividade, né? As cavas nas quais já não tem mais a extração, deveria se repor com estéreo, por exemplo. É uma forma, né, que eles chamam de backfill. Então, é uma forma de mitigar, assim, os impactos ambientais. Mas toda atividade mineral gera grandes impactos, sim. É por isso que tem que ser feito de forma responsável, com controle da Agência Nacional de Mineração, né? E dos órgãos ambientais, com as licenças ambientais. Uma dúvida, assim, bem de leigo mesmo. Essa extração pode ser feita tanto de regiões secas, né? Tirar ali, escavar, quanto também de áreas molhadas, de algum rio, porque a gente tem essa diferença também. Como é que é? Normalmente, a gente não tem associado os depósitos de terras raras nos rios, né? No Brasil, eles estão associados, nos locais onde eu trabalhei, a complexos alcalino-carbonatíticos, né? Calma, né? Que é isso? Lá em eu trabalhei em Araxá, né? Tapira, Patrocínio. Essa região aí não tinha... Mas o consumo de água é muito grande. Isso é um dos outros impactos ambientais. Precisa de água. Precisa de água, para fazer a extração. Sim, o consumo de água é muito grande. De uma forma prática, você falou que o Brasil não faz o processamento desse terra rara.
faz ali a escavação, por exemplo, de uma forma prática, como que você poderia explicar? Faz a escavação e é enviado já esse material bruto para outro país que vai fazer o processamento. É dessa forma? E ali dentro dessa extração, daquela terra ali, pode ter, além dos terras raras, outros elementos também, outros minérios, sim, o que né? é muito comum, né? No projeto que eu trabalhei em particular, era um projeto de fosfato, na verdade. Fosfato é muito utilizado para fertilizantes, para produção de fertilizantes agrícolas. Que também foi o assunto na época, né? Há 10 anos o Brasil continua deficiente em fertilizante, que é um outro... são minerais estratégicos, né, que a gente chama, e o Brasil é deficiente em fertilizantes, apesar do Brasil ser um dos maiores produtores agrícolas do mundo, a gente é um dos maiores importadores do mundo de fertilizante, de fosfato, nitrogênio e potássio. Então, nesse mesmo projeto, era um projeto de fertilizante, então se extraía potássio, que era fosfato, e fósforo, né? Se extraía fósforo e os terras raras. E tudo isso, lembrando que o local onde tem extração aqui no Brasil, que é a Serra Verde, né? Lá no Goiás, é uma extração recente. Isso é de 2023, tá? Então, é bem recente. Bem recente que o Brasil começou a ter esse tipo de extração. Mas, recentemente, tem tido muitos pedidos. Eu dei uma olhada no site da ANM e parece que nos últimos, assim, tem quase 2.000 pedidos de autorização de pesquisa. Olha só. E 300 são recentes, bem recentes. Então, existe um movimento de pessoas querendo vir aqui pesquisar terras raras, né? Então, tem que passar por toda essa fase de pesquisa, que é longa, e para você conseguir chegar na etapa de um projeto, que é a etapa de extração propriamente dita, né? Que é a mina, a lavra. E isso aí tem um certo processo que é feito aqui mesmo, e depois um concentrado vai para a China para ser reprocessado lá. Que é a China que detém praticamente um monopólio desse processo, né? Que detém a tecnologia, que eles já vêm fazendo isso há muitos anos, né? Eles já têm mais de 10 anos que eles vêm concentrando terras raras e beneficiando. Então, eles têm a tecnologia, têm o recurso, e o mercado é basicamente controlado por eles. Então, a gente teria que ter que na verdade existem, né, políticas públicas para incentivo de produção desse tipo de minerais, que são minerais críticos para o Brasil, né, dentre outros, né, a gente tem deficiência em outros minerais também, que são considerados minerais críticos, né, a gente tem os minerais críticos, os minerais que são estratégicos, e terras raras, lítio, cobalto, níquel, são minerais que são considerados críticos, que a gente precisa no Brasil, né? Entrando pouco em outros minerais, por exemplo, existem países que têm o monopólio de outros minerais, né? Por exemplo, cobalto só se produz praticamente, acho que é no Congo, né? Aí a gente, no Brasil, também não tem lítio, por exemplo, que são utilizadas nas baterias, né? Esses carros elétricos, né? Eles são tão importantes Sim. quanto. Então, existe todo um setor que precisa de incentivo para que essa produção ocorra. E você falou que tem esse fomento e essa questão das políticas públicas, mas tem alguma questão no que diz respeito à legislação? Tem alguma coisa específica ou entra dentro da mineração como um todo? Como que funciona isso aí? Tem alguma coisa que é específica desses elementos? Ou... Não, na verdade, assim, para a lavra, eles não são considerados minerais garimpáveis, né? Então, eles entram no regime de aproveitamento econômico de concessão, e a legislação seria mais no sentido da política nacional, de criação de políticas públicas para incentivar o setor, né? Para incentivar o setor em que sentido? Em trazer recursos, trazer fundos para que as empresas consigam, porque são empreendimentos muito caros, muito onerosos. Então, precisa ter... Na verdade, já tem, né? Tem o BNDES, que faz esse papel, né? De recursos para a mineração, né? Mas
precisaria de ter, não sei se via fundos, eu não sei exatamente qual seria a melhor forma de criar uma legislação que eu não sei se facilitar seja o termo certo, sabe? Eu acho que incentivar, talvez, né? Incentivar, porque facilitar mesmo. não é uma coisa que se facilite assim com legislação. Eles são complexos, é uma atividade complexa por si só, né? De desenvolvimento de tecnologia. E você falou que é muito oneroso, né, para as próprias empresas, as mineradoras. Dentro da academia, você vê um movimento de curiosidade do pessoal pesquisando sobre o tema, aprofundando? Sim. Na academia já é muito, muito conhecido. Os terras raras são muito conhecidos, né? Uhum. Inclusive aqui a gente tem um grande pesquisador na UNB, que é o professor Nilson, que trabalha muito com a pesquisa de terras raras, e isso sim tem bastante, não só no Brasil, né, no mundo. Eles são muito pesquisados, assim, e são muito importantes no contexto geológico, né, de definição de vários tipos de depósito, de tipos diferentes de mineralização. Na academia existe, sim, esse movimento, mas eu acredito que tem que ter mais no sentido de desenvolvimento de tecnologia, né? Que as universidades tenham que ter esse investimento para desenvolver tecnologia, universidades que têm esse foco mais de produção, como é o caso da Universidade de Ouro Preto, por exemplo, né? Que Minas Gerais é um estado, ali, né? É um estado essencialmente produtor de bens minerais, né? Minério de ferro, dentre outras coisas. E a UFOP, por exemplo, é uma universidade tradicionalmente com esse foco, que é diferente aqui da nossa universidade aqui em Brasília, né? Que não tem tanto esse foco de produção mineral. Então, eu acho que tem que ter mais investimento nesse sentido, assim, nas universidades e de uma forma geral, né? De desenvolvimento de tecnologia, empresas, né? Para que as empresas queiram vir para o Brasil, que o mercado se torne atrativo aqui, né? Porque se não houver esse incentivo, né? Qual a vantagem de instalar todo o empreendimento oneroso no Brasil e não ter tanto incentivo, retorno? Né? Do ponto de vista econômico, a gente já sabe que a exploração dos terras raras é importante para o país, enfim. Mas você falou sobre esse processo até chegar na exploração, que às vezes demora alguns anos aí, e nós sabemos que com esse boom agora dos terras raras, né, chegaram vários pedidos para fazer essa exploração. Mas eu queria que você falasse sobre a importância de não pular os processos até chegar a essa exploração, até mesmo do ponto de vista agora ambiental, né? Sim. Porque se a gente não faz todo o processo direitinho, da forma que tem que seguir, existe, claro, o risco ambiental de fazer uma exploração, assim como o ouro tem sido, claro, o ouro não tem nada a ver com os terras raras, mas de afetar o meio ambiente, de fazer uma exploração não correta, né? Vamos dizer. Sim, claro. Até porque o ouro é diferente porque ele tem um regime de aproveitamento, mas ele tem outras formas de aproveitamento, né? Que ele pode ser através de uma permissão de lavra garimpeira ou através de uma concessão de lavra. A permissão de lavra garimpeira, ela não exige pesquisas prévias. Então, você já pode lavrar automaticamente. Uma vez que você tem essa permissão, você já pode explorar economicamente aquele seu bem mineral. A concessão de lavra, não. Você tem que passar anteriormente por uma autorização de pesquisa, que ela tem duração de mais ou menos 3 anos, prorrogáveis por igual período, né? Então, a gente tem a possibilidade de fazer a pesquisa nesse momento. E a pesquisa envolve várias etapas, né? A pesquisa, ela tem como objetivo principal você definir o seu corpo de minério, qual é o tamanho daquele corpo mineralizado. Então, você faz relatórios, produz relatórios, envia para a Agência Nacional de Mineração, e ela valida aqueles relatórios, faz a fiscalização. E nesses relatórios você diz, tem tanto de minérios a tantos %, né? Você diz quanto que você tem, e você diz como que você pretende fazer o aproveitamento econômico. Então, nisso tudo você tem que entregar um plano de aproveitamento econômico, você tem que entregar um plano de recuperação da área degradada, né? Que você tem uma série de requisitos
de todas as esferas. Tem requisitos financeiros, econômico-financeiros, requisitos ambientais, e tudo isso é feito nessa fase inicial de pesquisa, para você depois obter a sua concessão de lavra, que é quando você tem efetivamente o direito a explorar economicamente aquela jazida. Então, se todas as etapas forem cumpridas, por isso que é importante que as empresas sejam empresas sérias e empresas comprometidas com a sustentabilidade, né? Porque senão a gente vai colocar tudo por água abaixo, né? A questão da gente, por um lado, a gente ganha em transição energética e por outro a gente perde. Por isso que a gente tem que ter um cuidado aqui no nosso país, para que não seja visto como um país essencialmente produtor de matéria-prima, né? Que seja um país apenas de extração, né? Que empresas estrangeiras vêm fazer extração e a gente tem que investir esses projetos têm que servir para uma coisa além, né? Investir nas regiões, na cidade de extração, por exemplo, né? A gente tem exemplos de grandes projetos minerais que trouxeram ganhos para a comunidade local, que é o caso lá da cidade Araxá, por exemplo, né, que a mina trouxe, que tem escolas, que foi tudo construído pela mineradora, né, e é importante que a mineração seja vista dessa forma, né, não como uma forma de extrair o minério, uma empresa estrangeira e depois ficar só ali o passivo ambiental, né, para a gente, né? Então, feito da forma mais com a fiscalização adequada, com o envolvimento dos órgãos ambientais, os órgãos de regulação da mineração no Brasil, isso pode ser feito de uma forma mais equilibrada, digamos assim, né? Eu achei muito didático, Gustavo Azevedo, as explicações de Mariana. É difícil, né, Dani? Porque é um tema difícil. Eu confesso que eu li bastante, escutei bastante e ouvi... É difícil até pra gente, né? É bem... Mas eu acho que foi bem didático, esclarecedor. Eu, como jornalista, que tenho praticamente zero contato com as exatas, foi muito esclarecedor. Pra gente também, como geólogo, é difícil. Não fiquem achando que a mineralogia, assim, eu fui trabalhar com com xenotima, basneesita. Esses termos aí que eu não escutei, foi até bom, que fica tão confuso pra gente, né? Imagino que pro ouvinte também. E rochas com nomes, assim, super estranhos, que eu nunca tinha ouvido falar, assim, não é que eu nunca tinha ouvido falar, mas tinha ouvido falar uma vez, assim, aquele professor falou lá atrás. Então, não é uma coisa usual nem pra gente, sabe? Eu tenho mais uma curiosidade. Uhum. Os terras raras, eles são pó, são rochas, pepitas. São pepitas. É isso, sabe? Essa curiosidade mesmo. Esses elementos, entram na estrutura de minerais, tá? E o mineral pode ser um mineral primário, ou ele pode estar na sua forma secundária, que aí ele vai ficar mais um pozinho, uma argila, né? Entendi. São as argilas, tem as argilas iônicas lá da Serra Verde. Então, tudo depende do processamento depois depende da fase que aquele mineral está, né? Porque os minerais, eles se alteram, tá? Com o tempo, com o passar dos anos. Anos são eras geológicas, tá? Então, eles vão se alterando e eles vão virando, assim, de uma forma bem simplificada, eles podem virar argilas, né? E aí, eles ficam o que você chamaria de pó. Eu não chamo de pó, porque se eu chamar de pó, né? Eu tive o cuidado de falar rocha e não para pedra, não falar pedra. Mas só o pó. Já melhorou, né? Fui moleque e falei pó. Desculpa. Não, mas eu acho que pro ouvinte fica interessante ouvir, porque fica mais palpável. É uma boa pergunta. Às vezes eles estão na rocha mesmo, rocha fresca, que a gente chama, que é a rocha dura. Rocha fresca é rocha dura, entendeu? Que aí a gente chama de mineral primário. E aí eles podem estar nos minerais secundários, né? E está quase um pó. Que é o que facilita quando é assim, né? Porque se o mineral, quando ele está na sua forma primária, isso para todos os depósitos. Aí você tem que fazer, provavelmente, né, uma mina subterrânea, você tem que fazer uma escavação de galerias, criar... aí você vai ter que usar explosivos, detonação. E quando ele já está na fase dele alterada, molinho, tipo um pó, você já tem ali um minério muito mais fácil de lavrar. Então, essa pergunta é muito interessante por conta disso. Eu tenho só mais uma curiosidade. Hoje você está curiosíssimo. Você está te achando hoje. Um episódio de curiosidade. Você está no mood meio geológico. Achei também. Tá.
Do ponto de vista, porque afinal a gente está num podcast sobre perícia, do ponto de vista pericial, como é que está isso hoje na perícia? Há muitos casos de perícia sobre isso? Ou ainda não? Como é que a gente poderia Não, falar sobre isso aí até o momento não chegou aí. Eu nunca fiz perícia sobre isso, né? Seria um local, eu imagino, assim, que se eles extraírem um minério sem autorização, que isso funciona para todos os minerais, né? Sem a devida autorização, vai ter um exame pericial de local de extração, né? Isso funciona para todos. Então, teria que ter um exame de local de extração, teria que ter os exames de identificação do material, o que poderia exigir um nível de complexidade maior, porque não são minerais facilmente identificáveis a olho nu, assim. Então, a gente teria que partir para outras técnicas, né? Teríamos, por exemplo, a pistola não funcionaria, pistola de fluorescência de raio-x não funcionaria, né? Não seria um bom método, né? Ela seria melhor para uma barra de ouro, por exemplo. Então, teria que exigir um nível de complexidade de identificação, e um perito mais experiente nesse sentido, assim, porque eles não são tão identificáveis facilmente como outros minerais que a gente rapidamente já reconhece. Tirando a monazita, que é verdinha ali, ela é mais... Mas mesmo assim, né, poderia ser outra coisa. Então, do ponto de vista pericial, eu acho que esse seria um desafio, né? Eu acho que essa casuística ainda não chegou chegou assim fortemente, porque... como a gente está recentemente tendo essa criação dessa demanda agora, né? Mas com certeza, em algum momento, é bom ficar atento. E como você falou, atualmente no Brasil só tem uma área autorizada para fazer essa extração. Isso. Mas com esses novos pedidos e com um boom também que nós temos aí da temática, pode ser que seja uma casuística em alguns anos, aí em pouco tempo também. Mas a perícia vai estar à disposição, caso apareça. A perícia está pronta. Tá pronta, né? Até porque tem vários geólogos ali. Exatamente. Tem muitos geólogos, vai ter novos geólogos. Novos geólogos chegando com o concurso. Isso. O INC está pronto para o que daí vier. Minha diretora, eu super agradeço pela conversa. Eu que agradeço, ótimo, adorei. Pela explicação, achei super didático. Espero que eu não tenha sido tão técnica. Não, eu acho que não. Acho que foi bem legal o episódio. E olha, agora a gente já não erra mais, né? Os terras raras. Exatamente. Os elementos não terras são raras, as né? terras raras. A gente pede até desculpa, porque no início a gente falou Exato. as terras raras. Mas nós estamos aprendendo também e descobrimos no meio do episódio que é os terras raras. Exatamente. E que não são raras. Que não são raros, né? Pois é. Ai, gente. Mas é isso. Geologia é sempre uma surpresa, né? Foi ótimo. Obrigada. Eu que agradeço. Este foi mais um episódio do podcast Perícia Federal. Muito obrigado pela presença de todos aqui, que ouviram, que viram o nosso podcast. E até a próxima. Não esquece de compartilhar com os amigos. O episódio está muito legal. E até a próxima, né, Dani? Eu sou Daniele Ramos, no estúdio comigo Gustavo Azevedo, e os trabalhos técnicos são de Fábio Batista.